por exemplo, eu diria que você é um cara mais inteligente que a média. O que tem diferente no teu cérebro, então? Eu não vou me colocar nessa posição, tá? Eu vou dizer o seguinte. Quem colocou foi ele, né? Tá, então eu não vou responder em primeira pessoa, Tá. porque eu tenho minhas dúvidas. Mas vamos lá. O que acontece é o seguinte. Existe um conceito que foi criado por um cara chamado Binet, que é sobre capacidades que se juntam e formam um fator que a gente chama de fator G, que é a sua inteligência geral. Do que é feita a sua inteligência geral? Ela é feita de habilidade numérica, memória de curto prazo, processamento de linguagem, processamento visoespacial. Então, por exemplo, você imaginar como é que você vai estacionar o carro, você imagina na sua cabeça, você, tá, essas coisas todas. Esse tipo de coisa. A inteligência, como esse conceito, ela é mensurável. Então, efetivamente, os testes para um teste de QI, eles medem alguma coisa e isso que é medido está correlacionado com o funcionamento neural, tá? Então, você tem, de fato, por exemplo, você faz estudos com eletroencefalografia, que são ondas na verdade, padrões elétricos do cérebro que a gente mede através de ondas, e a gente vê algumas assinaturas que têm a ver com essas medidas que são feitas no teste, tá? Então, você faz o aplicativo, testa lá, papapá, aí você vê que tem alguma coisa na biologia que se correlaciona. A correlação não é muito precisa, tá? Mas existe algum nível de correlação, sim. Tá? Isso aí tá dado. Outra coisa é o seguinte. No mundo lá fora, você sai desse laboratório onde você fez testinho, existe uma questão que é a da adaptabilidade do sujeito. E a adaptabilidade pode ser adaptabilidade no sentido da esperteza, ou adaptabilidade pode ser, dado um ambiente de alta complexidade, qual que é a capacidade desse sujeito que se propôs a isso, avançar dentro dele desenvolvendo alguma coisa. Por exemplo, o cara que eu acho ridiculamente inteligente, tá? Richard Feynman, um físico que já morreu. Assim, pra mim, tem um nome de cara inteligente. Ele tem um nome, uma cara, um jeito, uma humildade, ele é tudo de gênio. Por exemplo, Fernando Meirelles, tá? O cineasta. É gênio total. Então, o que acontece? Uma pessoa dessas, ela, no meu entendimento, ela resolve mais os problemas dentro dessas escalas de complexidade, usando propriedades mentais que não são mensuradas por um teste como o teste de Binet e outros mais, do que usando. Não é que elas não usem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa como essa começa a ter um problema de memória de curto prazo. Memória de curto prazo é decorar número, decorar coisa na cabeça, tá? Então, é importante para você processar. Tipo, você pensou numa coisa, numa outra coisa, como é que você articula entre elas? Tem que manter elas ali meio num loop, né? Pode crer. Então, beleza. Então, você tem um problema aí, você tem um rebaixamento, de fato. Então, não é que isso aí não importe. Isso é condição sine qua non. Acontece que, assim, você tem um tamanho de coisa, tem gente que tem memórias cavalares. Não é isso que vai determinar a primeira coisa. Então, você só precisa ter o básico, ou talvez um pouquinho mais que o básico. E a outra coisa isso serve para você fazer outra coisa lá dentro. E não exatamente fazer esse processamento. E até tem um negócio que dá uma boa indicação de que eu acho que as coisas funcionam assim mesmo. Hoje em dia, é muito mais fácil você pegar um computador e ele arrebentar numa coisa como essas do que ele arrebentar numa solução de problema livre. Problema livre ele não soluciona. Até hoje a gente não tem isso aí. Então isso indica que, na verdade, existe O que é um problema livre? Um problema para o qual você não tem uma instrução que chegue a uma solução. Um parâmetro para responder. Entendi. Tá? É como se existisse, seria uma inteligência geral artificial, né? Que é capaz de simplesmente interpretar qualquer coisa que você manda para ele e te entregar algo. Exato. Então, por exemplo, uma pessoa que, tipo, um grande estadista. Um grande estadista, no final das contas, vai ter uma propriedade, em geral, que é da acuidade decisória. Acuidade decisória, para mim, é um negócio, assim, absolutamente importante para essa tal inteligência no mundo real. E a gente chama, eu prefiro chamar isso de inteligência ecológica. Ecológico parece que você está falando, né? Mas inteligência ecológica quer dizer, do mundo em que as pessoas estão inseridas, ou qualquer outro ser que está inserido. Acuidade decisória. Cara, eu conheço pessoas com acuidades decisórias insanas. A pessoa fala, não, aqui, assim, estrategista de tomar decisão. Aí você pergunta para a pessoa, ela não necessariamente vai trazer para você uma resposta que reflete um pensamento 100% analítico. Você fala, porque ela é intuitiva. Pode ser, mas às vezes não é isso. Às vezes é outra coisa, às vezes ela é afetiva. Não quero, sabe? Eu acho que não importa isso. Até legal essa discussão, mas não é o que importa. O que importa é, não necessariamente ela pensa igual ao computador. Ela tem acuidade.
Quer ver outra? A pessoa tem criatividade. Sabe qual que é o melhor teste de criatividade que existe hoje em dia? Um dos melhores? Um teste de divergência. É assim, eu falo uma palavra, tá? Lua. O que você tem que fazer é construir, é me trazer uma outra palavra e fazer uma construção com ela que não tem nada a ver com lua. Tá? Então todo mundo vai pensar, uma palavra já está quase no prime, né? Assim, uma palavra parecida com lua para continuar, isso é criatividade? Não, é o oposto. Pensa na coisa mais diferente de lua que você consegue imaginar na sua vida. Caralho. Entende? É realmente complicado, né? Porque você vai pensando em coisas e fala, mas tem uma ligação com lua e tal, né? Isso. Aí você fala assim, abobrinha, foda-se. Abobrinha, interessante. Abobrinha, legal. Sabe como é que eu vou medir se a abobrinha tem mais a ver ou menos a ver com lua? Como? Porque eu vou botar milhares de pessoas para fazer associação e eu vou medir as associações menos comuns. Entendi. Entendeu? O negócio é mais complicado do que isso. Então, no final das contas, o que um teste como esse mostra? Que a divergência de pensamento, ela é um dos princípios, tem vários. Criatividade tem a ver com esforço, criatividade tem a ver com informação, criatividade tem a ver com disposição emocional. Você está totalmente parado, você não consegue ter criatividade. Criatividade tem a ver com normatização, é sobre normatização. Quanto mais você tiver sobre princípios normativos, menos é mais difícil ser criativo. Então, um monte de coisa. Mas tem esse negócio da divergência. Mas não tem nada a ver com teste de inteligência, esse tipo de coisa, entendeu? Então, tá aí. Existe uma nova linha de pensamento que quer meio que tirar um pouco do poder ou da credibilidade que os testes de QI têm. Eu acho que é muito pelo que você está falando isso, porque ele realmente não mede todas as formas com que o ser humano pode ser bem sucedido na vida e, portanto, não é um teste de inteligência como inteligência geral, que é realmente que a gente está querendo chegar, né? Inteligência como a capacidade do cara conseguir algo que ele se planejou a fazer. Exato, exato. Vai medir as competências de forma separada. Sim. Exato. E eu acho que a gente vive um mundo que, assim, é muito... Ele é muito duro nesse assunto, sabe? Então fica essa coisa... Pensa numa prova escolar. Cara, uma curiosidade, né? Que ela é só correlacional, ela não é de causa e efeito, mas é interessante. Você tem várias pessoas que fizeram coisas incríveis que têm dislexia. Isso é conhecido. Quer dizer que dislexia aumenta a chance de sucesso na vida? Não estou dizendo nada disso. Mas quer dizer que talvez não esteja escrito na pedra daquela pessoa que foi mal na prova de português, de história, de um monte de coisa, que ela, tipo, está condenada a não conseguir atingir objetivos por uma questão cognitiva. Ao contrário, contrário no sentido, não está nada dito sobre isso. A prova é ecológica. Então, sabe, eu vejo que muitas vezes as escolas, elas têm uma postura em relação à inteligência que é muito cartesiana, é muito dura. E aí, às vezes, sabe o que acontece? Você mata a criatividade, que é o pensamento divergente, você mata a cuidade decisória, você mata a vontade de fazer, que conta demais, né? Para você estar bem na vida, eu acho que existem vários sucessos, né? Os principais são afetivos, né? Você tá feliz. Pô, você tem que estar gostando do que você faz. E aí, se você mata isso, né, com uma parametrização que não funciona para aquela pessoa, você arruinou esse caminho dessa pessoa. Então, eu acho que é algo que a gente tem que pensar melhor. Teria como pensar em provas ecológicas? Mudar o sistema de ensino para ser um ensino ecológico? Eu acho que sim, só que olha que coisa. Isso daí já está acontecendo em certo nível e o curioso é que, pelo menos no meu entendimento, leva a um mau caminho. É mais complicado do que isso. Então, por exemplo, uma das grandes tendências moderninhas hoje em dia é você pegar e pensar assim, uma aula de história. Pô, que saco ler esse troço todo. Vamos criar uma ecologia dessa experiência, vamos colocar um VR e conta a história no VR, a criança lá dentro, né, o adolescente, pai e tal e coisa. Pô, cara, é isso, ecologia da coisa. Você tá vivendo aquela história. Você não conseguiu entender? Pô, cara, você tem que entender. Tá aqui, tá no meio da guerra aqui. agora. É assim que funcionava o negócio. Então é genial a princípio. Sabe qual é o problema disso? O problema é parecido com ver um filme da Marvel. Eu vou dizer, Marvel eu gosto, mas nem tanto. Um 007, que eu gosto. Então você tem aquela coisa de. Você tem algo cartático acontecendo ali se você está se divertindo, né? Mas não necessariamente você está processando, usando o seu cérebro de uma maneira que vai ser passível de você replicar depois.
É o problema dos 3 mil anos atrás. Fazer uso do VR na escola lembra um pouco você hiperexplorar a tecnologia há 3 mil anos atrás, tá? Enquanto você ainda estava nos primórdios do desenvolvimento da cultura como a gente conhece hoje, eliminando toda uma esfera de esforços. Então, não necessariamente é bom. Assim, ó, quando você está usando VR, quando você está vendo um filme de ação, seu pensamento é muito concreto. É aquilo. Quando você está lendo, você tem que imaginar. Então, você usa áreas do cérebro e, mais do que isso, você se coloca numa postura mais contemplativa em relação àquilo que acontece dentro da sua própria cabeça. Você, putz, nossa, que loucura. É claro que não é isso que acontece com a pessoa que odeia esse troço. Aí ela acha um saco e acabou. Mas quem tem essa oportunidade de imaginar, viaja, entendeu? Então tem um problema dessa ecologia que é você eliminar a imaginação da coisa, já que você dá a imaginação do ponto de vista sensorial. Então eu acho que tem um meio do caminho, tá? Eu acho que existe a necessidade de se fazer isso, mas eu acho que, sobretudo, o que existe é a necessidade da gente não trabalhar mais só com o mesmo padrão de escola. Na verdade, já tem várias escolas que estão fazendo isso. Eu também não sou especialista em escola, né? Mas enfim, eu tô sabendo isso mais por interesse pessoal, porque minha filha está na escola, fui estudar a escola. Tá? Então, eu vejo muito assim, que tem escolas que estão realmente pensando programas que são para desenvolver alguma coisa que é encontrar um prazer de fazer, um prazer de criar. Tu fez uma crítica aí ao uso de tecnologia, achando que só porque é tecnológico o estudo, ele é mais eficiente. E que é uma falsa premissa. Exato. E eu concordo com você. Mas quando você falou nessa questão da ecologia do ensino e tal, eu já imaginei... claro que a tecnologia estava na minha imaginação, mas eu imagino uma mudança não de tecnologia, mas de como as coisas são feitas, de como as coisas são... É uma mudança organizacional da escola, entendeu? Exato. Eu acho que é isso aí. Eu também vejo isso. Eu acho que esse é o caminho pra gente, assim. E como que a gente organiza a escola de um jeito, tipo... eu já tive algumas minhas chapado, tipo, de imaginar que seria muito mais legal se a escola fosse uma aventura e não fosse apenas um lugar que você vai sempre, entendeu? Você ter aulas espalhadas pela cidade com professores e pessoas diferentes. Por que tem que ser aquela escola, esse prédio, assim? Eu acho que o mundo está cada vez mais plural e diversificado e você quer pluralizar e diversificar as experiências. E ter um prédio com um jeito só de fazer as coisas talvez não seja... Eu concordo totalmente. Eu acho que é isso aí. E eu acho que, na verdade, tem isso que você falou tem um poder, porque se aplica também às pessoas adultas, né? Esse negócio de você ficar parado no mesmo lugar te traz uma pobreza de estímulos em comparação com a fluidez. Eu acho que a gente não pode... É muito importante você dar uma circulada, assim, pelo mundo, assim. E é isso. No fundo, o mundo tem que ser seu parque de diversões, total, né? E você torna a experiência escolar, que além de ser para você ensinar o jovem os clássicos e as coisas... E o avanço, os Shoulders of Giants, né? Em vez de... não só ensinar isso, é também uma oportunidade de você pegar o jovem, não sei se criança deveria sair em vários lugares, mas um jovem, e falar, ó, conhece a cidade, conhece as pessoas, vai em vários lugares, e para ele vai ser tipo uma aventura, ele não vai se sentir preso, ele poderia escolher quais aulas ele vai, aonde ele vai, sei lá, mas isso é meio difícil, eu acho que o governo não deixa algo assim acontecer. Existe uma questão curricular, mas eu acho que também existe uma questão muito dos pais, né? Então, assim, primeiro que é um negócio caro, né, de fazer, mas imagina que dentro de um ambiente que isso é viável, existe uma insegurança dos pais, né? Em geral, os pais são muito, muito caretas, tem essa coisa, né? Não, mas que perigo, minha filha, meu filho. Então, acho que também tem um pouco dessa paranoia, né? Os pais têm que se largar a mão um pouco. Acho assim, todo mundo que tem um efeito, né, dominante sobre a outra pessoa acaba, num certo sentido, prejudicando um pouco ela. Então, acho que isso pra mim... Então, e isso é comum ligado ao afeto. As pessoas amam, e porque elas amam, elas acabam é como se amasse demais, que não é bem isso. Mas ama e vem junto uma coisa que dá uma certa tesourada, né? Então, aquela história da mãe que colocou o moleque numa bolha com medo de que ele se machucasse. Exato. Ele nunca saiu da bolha, saiu pela primeira vez, pegou uma gripe e morreu. Essa história, né? Tem muitas mães assim, né? Sim. Não só mães, eu acho que a sociedade tá se sentindo um pouco assim. Sim. Não só pelas nossas crianças, que eu até acho que é mais entendível, são crianças e tal, mas até com o resto da nossa sociedade. Existe uma parcela da sociedade que quer ser o pai e a mãe de todo mundo. Sim. E quer meio que controlar com esse medo, mas quer controlar, quer dominar o que as outras pessoas podem fazer.